vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pergunta para quem está do seu lado assim, vira para essa pessoa e pergunta assim: de onde é que você está vindo? Pergunta para essa pessoa: de onde é que você está vindo? Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de uma tempestade que Jesus acalmou, certo? De onde é que Jesus estava vindo quando ele encontrou essa tempestade? E a homilia não era essa, mas durante o canto do Salmo foi o que me veio na cabeça. Acredito que seja o Espírito Santo de Deus. Então, para a gente refletir sobre isso. De onde é que você está vindo? Por quê? A vida é uma travessia, a vida é uma jornada. A gente está indo para o outro lado do mar, em direção à margem, que é o céu, a vida eterna. A gente está indo em direção à outra margem também, que são as coisas ainda nessa vida que a gente precisa superar, atravessar. Ou você vai ficar empacado aí, olhando para o mar e dizendo: não consigo. Mas eu não quero levantar amanhã. Só de pensar que amanhã é segunda-feira me dá uma coisa ruim. Amanhã é segunda-feira. Só que você, coisa ruim, coisa boa, amanhã é segunda-feira. É mais uma semana que começa. Então nós precisamos atravessar pequenos mares. A semana, o dia. Médios mares. Um desemprego, um câncer. Uma etapa difícil do casamento, da criação dos filhos. Longos mares, que é a vida, e aí tem que terminar na outra margem, que é o céu, a salvação. Para isso acontecer, a gente precisa ir fazendo escolhas na nossa vida, corretas, como a dos discípulos. O Evangelho começa dizendo assim: depois da multiplicação dos pães, olha só, Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, lá no deserto, que é o principal milagre de Jesus. O principal milagre de Jesus não é andar sobre as águas. O principal milagre de Jesus, o mais importante de ser compreendido, é o milagre da multiplicação dos pães, porque é o milagre eucarístico. Portanto, olha só como são as coisas. Para aqueles que foram lá no deserto, por causa do pão multiplicado, do pão eucaristizado, porque lá no Evangelho da multiplicação dos pães também, a palavra mais importante também não é multiplicação, é o deu graças, eucaristém. Ele pegou o pão eucaristém, a palavra eucaristia, deu graças, é uma bênção que transforma algo. Então, olha só, os discípulos estavam com Jesus e escolheram ir com Jesus para o deserto, para não ficar sem o pão da Eucaristia.
E as coisas vão se somando agora, ó. Para estes, os discípulos, Jesus tem um lugar que atravessa o mar, chamado barca. Na Bíblia, a barca de São Pedro aqui, que quase afundou hoje, a barca é a imagem da igreja, da comunidade cristã, que é preciso estar dentro e estar junto. Portanto, quem agora está em casa, seja lá por qual motivo for, que não é motivo justificável mesmo, está em pecado e não faz parte da barca que está atravessando. Aí pode falar, eu rezo do meu jeito, que adianta ir na igreja com tanta gente fofoqueira na barra da saia do padre. Aí você pode falar o que você quiser falar, dá seus coices de mula aí. Fato é que você não está dentro da barca que atravessa a mar, é assim que é. Eu vou entrar dentro dessa barca? Você já viu tanto que o Judas só pensa em dinheiro, Judas? Então não entra na barca, fica do outro lado da margem falando mal do Judas, você faz o que você quiser da vida. Fato é, diga comigo, fato é. Diga comigo, as coisas são como elas são. Bate na perninha de quem está do lado e fala assim, chora bebê. Pronto. Filho. Simples assim. Tem que entrar na barca. Aí entrou na barca. A barca de Pedro, que é a imagem da igreja que está atravessando o mar da história. E nesse mar da história, como no mar da minha vida, sua vida, tem noite e tem tempestade. Não é isso? Tem as lutas, tem as perseguições, tem as afrontas do diabo, tem as tempestades da nossa própria carne, né? Porque muitas das nossas tempestades, o diabo só soprou. Quem tacou o fogo foi nós mesmos. Porque somos desordenados nas nossas paixões interiores, sexo, gula, inveja, ciúme, ira, avareza, amor ao dinheiro, vaidade, ego, preguiça, meninice, milindre. Satanás, o que ele faz na minha vida, na sua vida, meu irmão, ele faz assim, ó. Ele só risca o fósforo. Quem preparou todo o resto foi você e eu. Porque nós somos desordenados. Porque não rezamos. Né? Mas aí a barca então está atravessando o mar. Tem a tempestade. E aí vem a tempestade. E aí a impressão que dá, os discípulos são tomados de um medo, porque eles acreditam que estão sem Jesus. E aqui tem toda uma dinâmica para a gente entender. Jesus vai multiplicar os pães 2 vezes. Sempre após a multiplicação dos pães, se entra na barca e vem uma tempestade e os discípulos, por causa do medo, acreditam estar sozinhos. E aí Jesus precisa aparecer. Por que Jesus aparece? Porque quando a gente recebe a Eucaristia, quando a gente comunga, e aí a gente vai viver uma semana da nossa vida, a gente está levando Cristo onde? Dentro de nós. Então sempre essa dinâmica de Jesus desaparecer e aparecer, é para ajudar os discípulos a entenderem onde é que de fato Ele está. Ele está no pão que foi comido, comungado. Ninguém está sozinho, se comungou do pão. Ninguém precisa temer, se está dentro da barca. Mas isso é um processo de fé que a gente vai vivendo na vida. E enquanto eu vou continuando a homilia, você vai sentando direito, mexendo seus ombros, que você não veio aqui para dormir vergonhosamente como está agora. E aí tem algo muito importante no evangelho de hoje. Quem recebeu do pão, quem está dentro da barca. É a comunhão com Jesus e com a igreja, através dos sacramentos. Não precisa temer. Amém? Mas daí então, pergunta de novo para quem está do seu lado. De onde é que você está vindo? De onde é que você está vindo? E aqui, queridos, vamos olhar agora para Jesus. O que Jesus nos ensina no evangelho de hoje? Jesus chega e encontra a tempestade, encontra um barco quase afundando, não ia afundar, mas dá para entender o medo dos discípulos. E Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos começam a achar que aquele homem que está vindo ali, Jesus, é um fantasma, não é isso que eles começam a gritar, igual umas meninas doidas? Mentira, era macho pra caramba. É o fantasma, é o fantasma. Acontece, gente, você já viu o fantasma? Fala, não, fala, nunca vi. Pode falar, você nunca viu. Porque se você acha que viu, meu irmão, é que você não tomou os remedinhos certos. Ninguém viu fantasma. Fala para quem está falando, fantasma não existe. Não existe fantasma, não existe fantasma.
Os discípulos já tinham visto um fantasma na vida? Claro que não. Mas tem hora, olha o que o medo faz com a gente. O medo, ele distorce a realidade. Como assim é um fantasma? De onde é que você tirou essa ideia de que é um fantasma? E aí a gente quer crer nas coisas mais absurdas. Não é um fantasma. Coragem, não tenhais medo, sou eu, não é fantasma. Por quê? Porque nós temos uma profunda dificuldade de entender que Deus possa estar na tempestade e através dela na nossa vida. A gente gostaria muito que Deus viesse a nós só através de coisa boa ou coisa sagrada, né? Então, que seja Deus vindo até mim através da hóstia consagrada, opa, bacana, legal. Que seja Deus vindo até mim, né? Através de um aumento de salário lá que eu vou receber essa semana. Alguém fala amém aí, pega a posse aí, vai que é profecia. Ah, legal, né? A gente tem dificuldade de acreditar que é Deus vindo através de nós, até nós. Que Deus esteja vindo até nós através de um tumor. E pode ser maligno, vamos esperar o resultado. Que seja Deus vindo até mim através de uma decepção com alguém. Que é Deus vindo até mim através do meu próprio pecado, lá fui eu, caí de novo na mesma miséria. Que é Deus também, quando eu experimento em mim as minhas fraquezas, as minhas maluquices que eu herdei de pai, de mãe, de criação e de vida toda na mão do capeta e do mundo velho sem porteira, porque você deu a sua vida todinha para o diabo. Você está achando que com 3 meses Jesus te conserta? Ele poderia, mas não quer e não faz assim. Agora paciência, filho. Você não entrou? Para desatolar, limpar e desencardir é chão. Está rindo porque você sabe que é verdade. Ih, filho, é a vida toda agora. Ah, é um fantasma. Não é um fantasma, é Deus, é Jesus. Ele está nas tempestades e se utiliza dela para gerar a paternidade de São Pedro sobre os outros. E vai ser o último ponto da homilia, porque hoje é dia dos pais. Vamos falar de Pedro como pai dos próprios amigos aqui. Mas olha só, quando Jesus chega nessa tempestade, e Jesus acalma a tempestade, Jesus estava vindo da onde, meus irmãos? Diz o Evangelho. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte sozinho para rezar. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho rezando. Lá pelas 3 da manhã, durante a tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. Então olha que coisa importante para a nossa vida. De onde é que nós estamos vindo? Por quê, meu querido e minha querida? Quando Jesus encontra o mar bravo, quando Jesus encontra um mar revolto, o mar encontra Jesus também bravo? O mar bravo encontra Jesus calmo. O mar revolto encontra Jesus em paz. E talvez esse seja o motivo de muitas confusões na nossa vida. A gente vai andando na vida e encontra a vida revoltada, brava, não é isso? O mar está bravo. E você? Também. Você já chegou bravo. Porque tem gente que tem o dom de fazer o mar que está calmo ficar bravo, você conhece? Tem gente que tem o dom de fazer a vida do outro que está quieta, sossegada, virar um inferno. Pessoas intempestuosas. Você já viu essa expressão? Intempestuoso? Sim ou não? Só 3. Os outros todos vai aprender hoje, tá bom? Intempestivo, intempestiva. É a pessoa que está pronta para provocar uma tempestade. Ih, pá, não adianta falar com ele é muito intempestivo. Intempestivo, a tempestade está pronta dentro dele e ele produz tempestade. Às vezes, padre, você não fala com ele? Eu não. Você vai falar com alguém que é intempestivo, a tempestade já está pronta dentro dele. Com alguém que não tinha motivo nenhum para criar essa tempestade e criou. Agora deixa a tempestade afogar ele, quem sabe ele aprende, mas vai que sobrevive, tem gente que sobrevive e faz outra, né? Mas veja, existem pessoas que são muito intempestivas, a tempestade está pronta dentro dele.
Às vezes até no casamento você experimenta isso. A sua esposa, às vezes, é uma mulher intempestiva. Você vai contar para ela que o cheque vai dar tudo certo, porque é para daqui 45 dias, que daí está tudo certo, que daqui 60 dias, aí no prazo médio 45, então assim, você só vai pegar daqui e colocar ali, mas aí dentro de 3 meses, aquela conta já veio para essa conta, volta tudo normal, porque o juro vai ser pouquinho, então melhor fazer assim. Você consegue terminar de explicar isso para sua mulher? Sem ela chorar, bater na cintura e falar, mas eu avisei que você deu para o cliente. Melhor nem começar, né, amigo? Por quê? Porque ela é intempestiva, não vai dar tempo de você terminar de explicar, já vai ter choro, grito, eu avisei, você não me escuta. Calma, criatura, eu preciso terminar a frase, mas a pessoa ela é intempestiva, já está lá no portão do outro, já pegou a arma para matar. Intempestivo. Então, quando Jesus encontra a tempestade, Jesus vem em paz, porque ele está vindo da onde? Estava no alto da montanha, sozinho, rezando. Meus irmãos, nós precisamos rezar, porque nós vamos encontrar tempestades. Nós precisamos estar em Deus, porque tempestades vão acontecer na nossa vida, mas o problema não é esse. O problema é que quando a tempestade me encontra, ela já está dentro de mim. Então Jesus acalmou a tempestade, porque a tempestade estava fora dele e não dentro dele. Porque se a tempestade que está fora também está dentro, não funciona. Mas de onde é que Jesus Cristo está vindo? Do alto da montanha e da oração. Isso determina muita coisa na nossa vida. De onde é que a gente está vindo? Como é que a gente começa o nosso dia, todos os dias? Como é que a gente termina o nosso dia na hora de dormir? De onde é que a gente está vindo? Porque a tempestade está lá e não adianta você ficar bravo com ela. Coitado do mar, deixa ele fazer a baguncinha dele, ele é mar, faz parte do jogo. Mas de onde é que nós estamos vindo? Jesus está vindo do pão eucaristizado e de uma montanha de oração. O problema nosso, minha gente, é que a gente não reza. Esse é o nosso problema. A gente não reza, a gente dá uns coice para o céu e acha que rezou. Isso não é oração. Ai, minha Nossa Senhora, valei-me São José. Ai, Senhor, passa na frente. Tá, isso foi um desabafo que você fez. Melhor fazer isso até usando o nome de Deus do que usando palavrão. Mas você jura que você acha que você rezou? Pelo amor de Deus. O monte da oração. Primeira leitura. De novo, de onde é que a gente está vindo? A gente viu ali a história do Elias, do profeta Elias, que estava sendo perseguido por Jezabel e por Acabe, o rei e a rainha, 2 malucos destrambelhados, pagãos e sanguinários, que estavam atrás do profeta. Elias aqui estava enfrentando as suas lutas, né? Os profetas de Baal, e Elias estava vindo de um ritmo intenso. É que você não lê Bíblia, é muito triste a sua vida, você não lê Bíblia, você não sabe nada dessas coisas, aí eu tenho que fazer homilia atrás do almoço. Oh Deus Todo-Poderoso. E Elias então está vindo de um momento onde ele quase morreu. Elias está vendo um momento onde ele está cansado fisicamente, porque ele lutou no alto do Monte Carmelo, porque ele enfrentou discussão com os profetas, ele teve que pegar na espada, ele está exausto, ele está cansado, ele está esgotado, no corpo, na cabeça, na alma, no coração. Não é esse cansaço que você sente na missa porque você é carnal e foi dormir muito tarde na bandidagem. Não é isso aí não. É um cansaço de quem estava inclusive fazendo bem. Elias não estava fazendo mal, mas ele cansou. E aí então diz a palavra que ele foi no Monte Horebe, entrou numa grutinha, ficou quieto, sozinho. O grande Elias ficou quieto e sozinho. Ele deu um perdido no povo. Não para ficar alimentando depressão, melancolia, e eu não sei se eu me mato, se eu continuo vivo. Se você anda sentindo essas coisas, você precisa ir num psiquiatra, num psicólogo. E enquanto está todo mundo na sala, você não devia estar no quarto, você devia ir lá para o meio da sala. Você precisa interagir com as pessoas. Entenda o que você está passando e vivendo. E se você não sabe discernir, vai atrás de quem te ajuda. Mas o Elias, ele está esgotado, porque a vida dele estava muito confusa.
dentro da missão que ele tinha para fazer. Um negócio veio para o lado dele, assim, e ele está vendo uma tempestade. O que ele fez no evangelho, na leitura de hoje? Elias entrou dentro de uma gruta e foi rezar, foi clamar por Deus, foi esperar a Deus, uma direção de Deus. E aí a gente ouviu, né, a leitura, que ele passa a noite ali dentro, e ele escuta uma voz: Deus vai passar aqui, Elias, se prepara. E ele está querendo então ver, sentir, ouvir a Deus. E aí nessa leitura diz que vem um vento impetuoso e forte, que desfazia até os rochedos. Ele viu pedra rolando, pará, pá, 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 pá. E talvez é uma tentação achar, vai ver que é Deus agora, então falando para mim ir lá arrebentar com Acabe e com a Jezabel, aquelas pragas velhas. Eu vou lá, lá vai ver quem é que manda. Porque era assim que Acabe e Jezabel eram, violentos. Não era Deus. Aí depois o que diz aqui a palavra? Né? Depois desse vento veio um terremoto, trincou com tudo. Elias sentiu, o Espírito Santo falou com ele: isso aí não sou eu não. Não sou eu. Passado o terremoto, veio um fogo também, queimou tudo. Vontade de Deus tacar fogo naquela Jezabel também, naquele Acabe, porque não morre. Isso aí também não é Deus. Ouviu-se então, depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave e leve. Um ventinho dotoso. Então, ouvindo isso, algo que se tiver barulho você nem escuta. Algo que se tiver gente conversando do seu lado você não escuta. Algo que se tiver do seu lado você não escuta. Ouviu o murmúrio de uma brisa leve e suave, então cobriu o rosto. É Deus. É Deus. Deus que é paz. E aí, a sequência da leitura vai mostrando Elias que continua. E por que agora ele pode sair da gruta e continuar? Porque ele está em paz. Não é porque está tudo bem. É porque ele está em paz. Amigo, se você for esperar ficar tudo bem, você não vai fazer nada nunca. Nunca está tudo bem, porque essa terra não é o céu. E ponto final. Então você para de perguntar por que sua vida foi como foi, porque ela foi. E também para de ficar travado no medo de não estar tudo bem. A questão é estar em paz, e a paz é Deus em nós. A paz não são coisas sendo feitas do jeito que a gente quer, espera, ou até mesmo mereceria. É verdade, você mereceria que as coisas fossem diferentes para você. Você é uma pessoa muito boa, mas não são. A paz é Deus em nós. E Deus é o murmúrio de uma brisa que nos coloca em paz. E o Jezabel? E o Acabe? O que faz com essas duas coisas? Põe na mão de Deus. Quem cuidou da Jezabel e do Acabe, os dois malucos que infernizavam a vida de Elias? Quem? Elias pegou o nome deles, foi na macumba, escreveu, botou peça de roupa na boca do sapo, foi lá naquela outra cidade furar boneco. O que o Elias fez com a Jezabel e o Acabe? O que ele fez? Deixou Deus cuidar. É Deus quem cuida do inimigo, gente. A gente cuida de amigo, a gente cuida de filho, a gente interage, a gente lapida quem está ao nosso alcance e sob a nossa responsabilidade. Inimigo a gente faz o quê? Põe na mão de Deus e aprende uma coisa: a calar a boca dos outros sem abrir a nossa. Tem gente na sua vida que você vai calar a boca dele sem abrir a sua. Fala amém. Só que não reza não para ver. Vai dando uma agonia, né? Porque Deus parece que está demorando para calar a boca dele. O que você dá vontade de fazer? Eu mesmo calo, né? Não pode não. Mas de novo, de onde é que a gente está vindo? Elias está vindo de um lugar, uma gruta de oração. E Jesus também está vindo do alto do monte, onde ele estava rezando sozinho. E quando Jesus chega, o mar está bravo, Jesus não. O mar está revoltado, Jesus não. No mar tem tempestade, mas Jesus não é intempestivo. É por isso que ele pode andar sobre as águas e acalmar a tempestade, porque a tempestade não está dentro dele. E aí então, Jesus aparece e nós temos esse sujeito extraordinário chamado Pedro.
é um fantasma, é um fantasma. E aí a voz diz, né? Que fantasma, rapaz? Sou eu, coragem, não tenhais medo. E aí então Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro caminhando sobre essa água. E Jesus diz para Pedro, eu não sei quem é mais doido nessa história. Jesus disse: vem. É dois malucos. Humanamente falando, é dois pirados. Pedro, onde é que você tirou, Pedro, que o melhor caminho aqui é sair do barco? Se é eu, ia falar assim: Senhor, se és tu, vem correndo. Vem para o barco, né? Olha a ideia do Pedro. Está no barco, o barco chacoalhando na água, Jesus está lá no meio da água. Ele pediu para Jesus entrar no barco, ele fala: deixa eu ir até você. Mas é por isso que Pedro é o primeiro papa e eu sou um bosta. Porque Pedro é Pedro, meu irmão. É a fé, filho. É o desejo das coisas. Olha que lindo, Pedro tinha um desejo profundo por estar sempre perto de Jesus. E quem deseja vai, não fica esperando. Ah, eu queria ter mais fé, padre. Queria nada. Se você quisesse, você estava indo atrás dela. Você disse que quer ter fé, mas você está achando que a fé vai vir do céu, cair no colo e entrar à força. Não, você quer, você vai. Pedro queria Jesus, e ele ficou esperando Jesus chegar no barco? Quis ir até Jesus. O desejo nos move. E aí, meus queridos, a verdade é que nos falta desejo. Nos falta desejo, porque a gente está entupido de mundo e de carnalidade. Nos falta o desejo. Terça-feira agora vai começar a quaresma de São Miguel. Onde é que está o desejo? Aí a gente senta, chora e reclama que o marido é ruim, que a esposa não ajuda, que o meu pai não sei o quê, que a minha mãe não sei o que lá, não tem emprego nesse piquiri. Quem compra não paga, quem vende não sei o quê, quem não sei o quê. E tudo isso é verdade, não é mentira. As coisas, é isso aí mesmo. Senhor, me faz ir andando em cima dessa água e ficar perto de você. O nome disso é desejo. Os nossos problemas são grandes, mas o problema é que o nosso desejo é pequeno. Suas lutas são grandes? Eu não duvido, deve ser imensa. O problema é que o desejo de rezar terço é nenhum. O problema é que o desejo de vir no Santíssimo é nenhum. O problema é que o desejo de conhecer a palavra de Deus é nenhum. Isso é o problema da sua vida. Mas a gente teima em sentar e contar uma história triste para alguém, e isso não muda a nossa vida. É o desejo: Senhor, se és tu, me faz ir aí. E aí Jesus também, num ato de falta de juízo, mas é que Pedro precisa fazer uma experiência de fé, ao invés de falar, né? Não, Pedro, fica aí, rapaz, calma que eu estou chegando. Vai que você se afoga. O que Jesus fala para Pedro? Vem. E aí Pedro começa a fazer algo que é impossível. Veja, meus irmãos, é possível, humanamente falando, andar em cima da água? É impossível, isso contraria as leis da física, da natureza, de tudo. Não dá para andar na água. Se você pisar na água, você afunda. Mas Pedro está fazendo algo impossível. Por quê? Porque a palavra que Jesus dá nos capacita. A palavra de Jesus é capacitante. É humanamente impossível perdoar certas coisas. Mas se Jesus te deu uma palavra para perdoar, você está capacitado para fazer isso aí que é impossível. Para qualquer coisa na vida. E aqui está, minha gente, de novo, de onde é que a gente está vindo? A gente está vindo da oração, da comunhão com Deus? Com qual palavra a gente está fazendo o que está fazendo? É por isso que a gente entra em tanta confusão, é por isso que a gente entra em mar que afoga. Porque a gente não está vindo da oração, a gente não está vindo do monte, a gente não está vindo de uma palavra, de uma direção de Deus, a gente às vezes está fazendo o que está fazendo, porque a gente está todo bagunçado por dentro. Às vezes a gente está fazendo o que está fazendo, escolhendo o que está escolhendo. E antes de eu continuar a homilia, todo mundo coloca a mão no ombro de quem está à direita ou à esquerda. E vai falando assim: Pai, em nome de Jesus, acorda essa criatura. Porque eu sei que ele não trabalha na Cevale, naqueles horários malucos. Esse sono, Senhor, oh Deus, tem misericórdia dessa alma que está se afogando. Volta comigo. Querido, querida, quantas vezes a gente já fez coisa na vida, e você conhece pessoas que fizeram, estão fazendo coisas que não são da vontade de Deus, porque a pessoa é iludida, está nessa aí, mas não foi nem Jesus que mandou você entrar na barca, Jesus não deixou você, por quê? E a gente vai e faz por quê?
até servir a Deus, tem gente que serve pelo motivo errado. Quem serve a Deus pelo motivo errado vai se afogar no serviço de Deus. Por que você quer andar sobre as águas? Para mostrar para os outros que você pode? Para provar para ela que você consegue? Nós temos um universo de coisas dentro de nós, meus irmãos. Inveja, ciúme, raiva, vingança, ambição, vaidade. Por que você quis trocar esse carro? E agora esse carro está te afogando na prestação e no juro. Jesus deixou você trocar esse carro? Jesus falou para você trocar o carro? Jesus confirmou no seu coração que esse carro era uma bênção para a sua vida. Você estava precisando mesmo, pode comprar, vai dar certo. E quantas pessoas também não estão vivendo nada de bom, porque chamam de prudência a jacuzice e o medo. Quantas pessoas não fazem nada de bom? Nada. Não fazem nada de mal, mas também não fazem nada de bom. Porque não estão na oração e na palavra. Por que Pedro está andando sobre as águas? Porque ele tem uma palavra que capacita ele para aquilo ali. Senão vai dar ruim mesmo. Vem. E quando Jesus disse vem, ele capacitou Pedro para aquilo. Ele deu a providência para aquilo. Veja, não é que o pé de Pedro é de pato, diferente do nosso. Não é isso. O pé do Pedro é igual ao seu, meu. Vai vazar nos dedos da água. Ele é pesado igual a gente é. A água não vai dar certo. Mas a palavra capacita. Se é por causa da palavra, se é por uma inspiração de Deus, vai dar certo. E aí Pedro precisa viver a experiência de fé de quem é Jesus, né? E de quem é ele. Ele começa a andar, olha para os lados e o vento começa a ficar mais forte. E aí Pedro duvida da palavra de Jesus. Porque a gente não é assim. A gente vai andando na vida e vai enfrentando umas dificuldadezinhas. Não, está dando certo, graças a Deus. Aí aparece algo um pouco mais difícil. Aí Pedro caiu nessa tentação. Não, tudo bem que a palavra de Jesus me capacita para andar em cima da água, o que já é impossível. Mas será que ela me capacita para andar em cima da água com um vento desse? Com vento, Pedro, com vento não dá. Ih, rapaz, calculei errado. E Pedro começa a afundar quando o vento aumenta. E a gente precisa entender isso, gente. Para Deus, ventão, ventinho, é tudo a mesma coisa. Para nós é que é diferente. Você entende isso? Para Deus resolver pouca coisa ou muita coisa é a mesma coisa. Para nós é que não é. E Pedro se assustou com o vento. Jesus não. E começou a afundar, mas aí de novo, a oração de Pedro. Senhor, salva-me. E Jesus fez o que com Pedro? Não mandei sair no barco, não quis vir, então se afoga também. O que Jesus faz com quem é besta? O que Jesus faz quando a gente é uma anta na vida? O que Jesus faz com quem fez o que não devia ter feito? O que Jesus faz com quem pede socorro para ele? Estende a mão. E Jesus estendeu a mão, diz a palavra, segurou Pedro, olhou para ele e disse: homem fraco na fé, hein? Por que duvidaste? E aqui, gente, tem algo maravilhoso, sabe? Você teria a coragem, se você estivesse lá nessa cena, de olhar para Pedro e falar assim: nossa, Pedro, homem fraco na fé. Você teria coragem de falar isso para Pedro? Não, você não teria nem o direito. Porque se Pedro, que andou sobre a água, é um homem fraco na fé, quem ficou no barco é o quê? Se a fé do cara que está em cima da água é fraca, é pouca, e de quem nem saiu do barco? É o quê? E aqui, querido, querida, vamos entender uma coisa. A gente precisa aprender com quem a gente se compara. Certo? Qual é o padrão que você quer para a tua santidade, para a tua fé? Hoje é dia dos pais. Ergue a mão quem é pai. O pai, ergue a mão. Amigo, parabéns pelo seu dia. Você que é pai, você quer se comparar com quais outros pais? Você quer balizar a tua qualidade de ser pai, de ser esposo, com quais outros homens? Porque dependendo do pai que você olha e se compara, você é um super pai. Mas talvez se você olhar para o outro lado, você vai descobrir que falta muito para você ser um melhor pai. Tudo depende de onde você quer se comparar.
Ai, pá, tanto que a gente reza, tanto que a gente faz o bem para os outros. Nossa, Madre Teresa de Calcutá, prazer em conhecê-la. Olha, no Piquiri nós temos várias. Tanto que eu rezo, e tanto de bem que eu faço para os outros. Oh, meu Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus saiu do convento do céu e está na minha sala. Tanto que eu rezo. Ó, vai vendo a frase. Tanto de bem que eu faço para os outros. Vai vendo a frase. Eu tenho que passar por isso, viver isso, ou nada dá certo para mim. De fato, você reza muito se você está se comparando com as tuas cunhadas que ainda não acordaram, não vieram na missa ontem e vão levantar daqui a pouquinho para mexer com espeto e cerveja. Com aquele shortinho tuchado, com aquele sertanojo numa altura do inferno, que devia ser presa, que o vizinho não consegue dormir. Mas se você se comparar aí, de fato, você reza bastante mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa, você é santa. Mas você tem certeza que é esse aí o padrão que vale a pena você se comparar? Percebe, meu irmão? É igual seu filho, chega em casa, entrega o boletim, você olha o boletim, miserável faz nada o dia inteiro, né? Você tem dó de levar ele para o teu comércio. Você tem dó, às vezes, de tirar ele e levar junto com você para fazer aquilo que você faz, de vez em quando. Você morre de dó porque tem que estudar. Aí vem o boletim do estudante. 7, 7, 7, 7,5, 6,5, 7. Você olha e fala, meu filho, que é isso? Não tem um 9zinho aqui para alegrar a mamãe, não? Um 10, nem educação artística, nada? Não consegue, filho? Um 9,5, vai. Não tem um 10 aqui, não tem um nada. 7, 7, 6,5, 7, 7, 7, 6,5. Ai, mãe! Aí ele vai citar o nome de 3, 4 que senta no fundão para atacar terror nos outros. Vai falar dos que ficou de recuperação. Porque é ali que ele baliza a vida dele. Ele está assim se sentindo Einstein. Algo dentro dele diz que se ele fizer medicina na federal, ele passa na primeira chamada. Porque, afinal de contas, ele está tirando mais nota que o Beltraninho ali. Ô filho, você vai se comparar aí, meu anjo. E se você falar assim, por que você não estuda igual ao seu irmão mais velho? Por que você não estuda igual ao seu primo? Igual o filho da fulana, eles ficam bravos, não fica? Homem fraco na fé. Queridos, para Jesus a fé de Pedro é fraquinha. Então onde é que a gente vai comparar a fé que a gente tem, a busca de Deus que a gente tem, as virtudes que a gente tem? Porque dependendo para onde você jogar isso e olhar para isso, você nunca sai do lugar. É por isso que a igreja nos dá os santos como modelo. Sim, dependendo do pai que você olha lá, dos outros homens de onde você trabalha, com quem você joga bola, e no grupo do WhatsApp que você não devia estar, mas teima em ficar, você é um grande cara mesmo. Mas se você olhar para São José, e aí a gente precisa olhar para quem é maior do que nós, não para perder a esperança e ficar desanimado, porque eles, os grandes, são humanos como nós, mas para a gente ter o desejo de ter a mesma fé. É Jesus que faz a gente andar sobre as águas, não é a gente mesmo. E aí Pedro vai andando sobre as águas e Jesus vai salvá-lo e dizer, homem fraco na fé, por que você duvidou de mim? Ah, Senhor, por causa do vento. Mas aí então, Pedro, nesse ato dele, de ter fé, de arriscar, de andar, de tentar, e de ter que ser socorrido por Jesus, porque ele sozinho não consegue andar sobre as águas. Eles voltam para o barco e a tempestade se acalma, e Pedro e Jesus voltam juntos para o barco, né? E Pedro trouxe Jesus para dentro do barco. Olha que bonito isso. E aí olha o que vai acontecer aqui. Diz então, subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco, os outros 11, que não tirou o pé do barco, os outros 11, prostraram-se diante de Jesus, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E hoje é dia dos pais. E aqui, nesse versículo, nós temos São Pedro sendo pai. O que é paternidade? O povo geralmente diz assim, pai não é quem faz, pai é quem cria. Não é isso que o povo diz muitas vezes? E tem uma sabedoria nisso.
que está sendo dito nessa frase aqui? Quem que é pai? Quando a gente vai, pai é quem cria. Pai é quem põe o seu fruto dentro do outro. Esse é o pai. É aquele que entra dentro do outro. Isso é ser pai. Entrar dentro do outro. E deixar dentro do outro aquilo que de bom eu tenho comigo. Minha fé, meus valores. Não é isso? Isso é paternidade. Por dentro do coração do outro. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: nossa, aquele meu avô, aquele meu tio é como um pai para mim, fulano foi como um pai para mim. Na verdade, padre, meu pai mesmo, se for ver, é o tio fulano, é o vô Beltrano. Por quê? Porque foi ele que entrou dentro de você e colocou ali dentro de você coisas que às vezes o pai de sangue, por muitos motivos, não fez isso. E aqui, queridos, nós temos Pedro voltando para o barco. E por causa da experiência de Pedro, por causa da fé de Pedro, por causa da história de Pedro, da aventura de Pedro, outros 11 cresceram na fé. Então, quando Pedro sai do barco, encara a tempestade, quase morre na tempestade, mas experimenta o poder de Jesus e volta para o barco, não porque ele tem pé que não afunda, mas ele volta para o barco porque Jesus o salvou. Pedro então fez bem, em primeiro lugar, para ele mesmo. Porque pouquinhas páginas para frente desse evangelho, Jesus vai perguntar assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro não espera nem Jesus terminar a frase e pau! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tirou isso do nada? Pedro lembrou que 2 páginas antes ele ia se afogar no meio de um mar e Jesus em pé em cima da água salvou ele. Então quando Pedro vive essa história aqui, Pedro está fazendo bem para quem? Em primeiro lugar, para ele mesmo. A fé faz bem para quem? Faz bem para quem a tem. Mas Pedro fez bem só para ele? A fé dele ficou só com ele? A fé dele fecundou outros 11. E todos tiveram fé. Porque viram na história de Pedro quem? Pedro? Jesus. E aqui está, meus irmãos, a beleza da nossa história de vida, do nosso testemunho, das nossas experiências com Deus. Os outros 11 olharam para Pedro e viram: é Pedro, é porque tem Jesus na sua vida, né? Senão você estava lá no fundo do mar, né? Gente, que lindo. Alguém poder olhar para outra pessoa, olhar para o pai e ver: meu pai é bom. Meu pai sobreviveu à tempestade. Porque Jesus esteve com ele. Isso é paternidade espiritual. E você, pai, é convidado porque essa é a tua missão, de ser fecundo no coração do seu filho e da sua filha, na fé. Então hoje é dia da gente rezar pelos pais, é dia de você, pai, rezar com muita fé e pedir a Deus a graça de que não te falte emprego, trabalho, tua missão de sustentar a casa, não é isso? Honrar os compromissos, precisa ir para o dentista, precisa comprar material, precisa fazer tal coisa. Sim, vá atrás, você precisa dar conta dessas coisas. Amém? É dia de você, pai, rezar para você ter saúde, ânimo, disposição para trabalhar, para cuidar. É dia de você, pai, pedir libertação dos vícios e dos perigos e seduções do mundo. É dia, pai, de você não cair na tentação de deixar tudo nas costas da tua mulher. Ah, vai lá, você é a mãe, que você resolver, está resolvido. Ah, vai lá, e vai, né? E vai. E a pobrezinha já está tomando todos os remédios aí na farmácia. É dia de você hoje, pai, pedir a graça de ser amoroso, ter paciência, não ser bruto, não ser violento, mas também não ser omisso, bundão, estar junto. Mas hoje, pai, é dia de você entender: Pedro, na vida de Pedro, quem apareceu foi Jesus. E aí, por causa disso, os filhos de Pedro, porque Pedro era o líder, ele era o paizão de todo mundo. Mas por que Pedro era o paizão de todo mundo? Fulano é um paizão. Vamos ver se ele é paizão. Por que ele é paizão? O que ele mudou na sua vida? O que ele mudou na sua vida? Tem gente que não é paizão, não. Tem gente que é vovozinho, é diferente. Fulano é um paizão para mim. É um paizão para você, mas ele nunca botou você na parede, vai crismar, não vai crismar.
Ele é um paizão para você, mas ele nunca alinhou você em nada. Então ele não é um paizão, ele é um querido que é um vovozinho, mas não é paizão. Que pai é esse que não põe a gente no trilho? Que pai é esse que não questiona, não provoca a gente em nada, não lapida em nada, não confronta em nada, não limita em nada? Isso é um pai aonde? Isso não é pai. Isso é um vovô carente, querendo afeto dos outros. Isso que é verdade. Por isso, gente, a gente precisa se resolver por dentro, a gente precisa rezar, a gente precisa se conhecer. Tem muito pai que não é pai, ele é um vovô carente do próprio filho. E você é pai, você precisa ocupar esse lugar, não pela sua carência, pela sua missão. E Deus está falando com gente aqui, tem família sendo invadida pela carência de sogro, tem família sendo invadida pela carência de tio. Olhe com um olhar mais clínico algumas coisinhas para você ver se não é isso, que acontece em algumas casas. O sujeito vive na casa dele um inferno com o filho. Às vezes o filho saiu, sei lá, destrambeado na vida, né? Rebelde, ponta cabeça, tem de tudo nesse mundo, gente, a vida é um mistério. Daí ele não consegue se suprir com aquele filho dele, que não agradece, que não faz nada. Aí ele resolve bancar o paizão do filho dos outros, do afilhado, do sobrinho. Ai, não briga com o menino, deixa o menino, o que tem, traz comigo. Você não vai cuidar do seu. A gente fica jogando para fora as nossas carências, sabe? Tio, tia, dominador. Volta. Mas na vida de Pedro ficou evidente que o segredo era Jesus. E se alguém fosse elogiar demais o Pedro, nossa Pedro, o que tem nesses pés? Deixa eu ver, não é possível, velho. Vai, deixa eu ver. O que Pedro ia dizer? Não é o meu pé. Eu não afundei por causa desse cara aqui, ó. O nome dele é Jesus. Você está precisando, fala com ele. Então na vida de Pedro ficou evidente Jesus. Esse é o grande testemunho que fez Pedro fazer bem a ele mesmo, mas fazer bem a outros 11. Então Pedro aqui nesse evangelho é como que um pai na fé dos outros. Na experiência de Pedro, todos passam a ter fé. E esse é o valor das experiências e das histórias da nossa vida. Por isso que você que é pai, você precisa aprender a contar a sua história. Seus filhos precisam saber de onde é que você veio, o que você já passou, o que você já atravessou. Por que nos momentos mais difíceis você não fez assim, mas fez assado? O que você pensou, o que você concluiu? Gente, esses são os melhores livros a serem lidos na nossa vida. As experiências e as cicatrizes de quem já andou onde eu vou começar a andar. A gente precisa conversar, a gente precisa ter diálogo. A gente precisa conhecer as histórias. Talvez num dia lá na sua vida você estava desesperado, meio bravo, meio maluco. E você, por graça de Deus, tomou a decisão certa na vida. Seu filho precisa saber, um dia você precisa sentar e contar como é que você lidou com aquilo. Por que você foi por aqui e não foi por lá. Conte a sua vida, conte as suas histórias. E conte o que Deus fez e tem feito por você. De onde é que pode isso, meu Deus? Homens, pais, que têm vergonha de falar de Deus para o filho. Que não consegue associar a vida e Jesus em assunto nenhum. É papel do pai dizer, meu filho, assim, porque não é assim que Jesus fala. E se você, meu querido, tem um espírito de jacu ou de mudeza, recorra a Deus, porque esse lugar é teu, homem. É teu esse lugar. Acorda e não dorme, é teu esse lugar. É o pai que dá o sentido da vida, é o pai que provê, protege e norteia, é o pai que joga para frente. Então o Senhor tem que ser capaz de contar a sua vida, a sua história e ajudar a interpretar a vida no hoje, no agora, com o evangelho, com a leitura. Isso é papel de um homem, de um pai, e é aqui que está a paternidade, é aqui que você entra dentro do coração do outro, é isso que faz alguém ser pai. Então conte a sua história, conte a sua vida, diga por que você é assim, como Pedro. Qualquer um, se perguntar para o Pedro, Pedro, você não tem um curso de andar sobre as águas? Ele vai dizer, não tenho, meu curso é Jesus, eu não vivo sem Ele. Sabe, esse trazer Jesus presente aqui agora, ó, evidente, né? E Pedro então, foi um paizão sim, um paizão porque colocou a fé que transforma a vida. Ele foi um pai. Pedro teve uma paternidade espiritual sobre os amigos, né?
Por isso, queridos irmãos e irmãs, de onde é que nós estamos vindo? Que as tempestades nos encontrem descendo do monte da oração. Que Acabe e Jezabel nos encontre saindo da gruta da oração. E que a gente tenha a coragem, Ele está conosco. E no fundo, a grande interpretação e o olhar que a gente tem que ter para a nossa vida, em todos os momentos, felizes ou tristes, é que a gente está atravessando o mar da vida. Porque a gente se afoga mais rápido, e às vezes de um jeito irreversível, quando diante de uma tempestade, de uma luta, a gente começa a acreditar que a gente não está atravessando. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, já está dando certo. Que a gente usa muito assim, não, calma, vamos ter fé, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente, sim ou não? Fala amém aí, sim ou não? Sim, amém, vai dar tudo certo, sim ou não? Mas por que vai dar tudo certo? Porque já está dando tudo certo. Entende isso? As coisas elas não são prontas e de uma vez, bum! Não cai do céu, não vem de um helicóptero de São Miguel, uma igreja, santuário de São José. Aí vem. Pum! Está ali prontinha. Não, ela vai sendo feita. Fala assim comigo, vai dar tudo certo. Porque está dando tudo certo. Diga comigo, já está dando tudo certo. Fala para quem está ao seu lado, você está atravessando o mar. Nós não estamos, gente, parados, nós já estamos atravessando o mar, amém? E é a presença de Jesus sobre as águas que não deixa a gente afundar. Mas talvez você tenha dúvida sobre isso. E eu vou respeitar a sua dúvida. Eu vou respeitar a sua dúvida. Eu tenho convicção que na minha vida tem uma presença sobre as águas. E essa presença que é Jesus é para todo ser humano. Mas eu vou respeitar a sua dúvida. Porque talvez de fato, né? Quando foi a última vez que você confessou? Hã? Hein? Porque talvez de fato, né? Não sei, está amiguinho do pecado. Hã? Hein? Se você tem dúvida a respeito de se Jesus está ou não sobre as águas com você, isso é fácil de resolver. A gente precisa estar em estado de graça. Você está em estado de graça? Você está na graça de Deus? As pessoas acham que estar sofrido é estar na graça de Deus. Não, meu irmão, você só está sofrido, é triste pra caramba. É preciso estar na graça de Deus. Você está na graça de Deus? Estar na graça de Deus. Você está em dia com Deus? Tua consciência te acusa do quê? Tua rotina te desmente no quê? Suas escolhas. Ajeita a sua vida com Deus. Ajeita a sua vida com Deus e aí você pode ficar tranquilo. Tem uma presença nessa tempestade. Não é fantasma, é Jesus. Mas conserta a sua vida um pouquinho, porque Ele está sobre as águas para quem? Para quem está dentro da barca de Pedro. Você está dentro da barca? Você está em comunhão, meu irmão, com a igreja? Se você está dentro da barca, tem uma presença sobre as águas. Não tem erro. Mas não queira, no mar da vida, não estar dentro da barca. Esteja dentro da barca. Esteja em comunhão com Deus. E só há comunhão com Deus quando a gente está em comunhão com o barquinho de Pedro, que é a igreja. Mas para quem está assim, ainda que a tempestade esteja muita, já está dando tudo certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Aqueles que participam da catequese de adultos e que hoje tem o rito, para receber, ergue a mão para o Padre ver onde é que vocês estão, aqui na frente, isso. Põe a mão no seu coração, vocês. Isso. E hoje esses nossos irmãos que estão aqui à frente vão receber essa bênção. É o rito do Éfata, aquele evangelho onde Jesus tirou um homem fora da confusão e Jesus colocou a mão nos ouvidos, nos lábios daquele homem e disse Éfata, que quer dizer se abra. Cristo que abre o nosso ouvido para ouvir e entender e a nossa boca para confessar e proclamar. Então fechem os olhos de vocês.